Comer doce é a paixão de muita gente, só que o excesso de açúcar pode fazer muito mal para a saúde. Mas o problema é saber qual a quantidade ideal, quanto de açúcar podemos comer por dia. E outra coisa, por que o açúcar é tão vilão na alimentação? Um médico especialista no assunto está aqui no estúdio com a gente para responder essas e outras questões. Doutor Alcari Simões, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Doutor Alcari, então fala para a gente, o brasileiro está consumindo realmente muito açúcar? Ainda consome bem, sabe, Ted, mas já com esses trabalhos de vocês, no sentido de divulgar as dificuldades que ele transmite à saúde, né, já há uma redução. Tem um estudo que mostra que em torno de 1970 consumia em torno de 18 quilos ano, agora já caiu para 10 e a tendência é melhorar essa queda do consumo do açúcar puro. A gente está se referindo ao refinado, né? Açúcar refinado. O açúcar cristal ele já pode ser consumido mais? Pô, ele é menos pior. Por quê? Porque se você for ver a gradação dos mais ricos em vitaminas e menos, você tem que partir daquele inicial lá, que é o mascavo, depois o cristal e depois o refinado. Nesse processo, você vai limpando muito o açúcar dos seus complexos vitamínicos, dos seus outros componentes, que seria o menos pior. Doutor, nós temos perguntas da população. Vou fazer a primeira para o senhor. Aliás, é da Giane Camilo, ela é uma dona de casa. Vamos ouvir, então. Doutor, eu tomo um cafezinho com açúcar o dia inteiro, faz mal? Não é uma boa opção, não. O café, principalmente o café com açúcar, se você usa ele sem um outro alimento associado, você tem o risco de desencadear aquilo que a gente chama de picos de glicose, de açúcar no seu corpo, e consequentemente você tem um rebote disso, uma irritabilidade muito grande às vezes depois. Você pode observar que é possível que você tenha esse componente aí. Não é um bom caminho, não. Doutor, e quem faz exercício físico todo dia, ele pode consumir mais açúcar? O açúcar nas formas complexas, né? Porque é muito importante que a população entenda o seguinte, o açúcar é um grupo, se você for dizer açúcar mesmo, é só aquela parte que dilui em água. Mas os chamados carboidratos, né, os sacarídeos, eles são muito complexos. Então, se você entender o açúcar seria como um colar de pérola. Uma pérola seria uma molécula de açúcar, uma glicose, por exemplo, uma frutose. Certo. E o colar seria essas formas mais complexas. Temos mais uma pergunta, doutor, é do Bruno Bonaparte, ele é estudante. Doutor, tem alguma diferença entre o açúcar refinado e o açúcar normal? Qual que faz mais mal? Com certeza, é isso que a gente comentou, né? O açúcar refinado, ele é mais isento de vitaminas do que o outro. Pois é. Doutor, então vamos a mais uma pergunta dos nossos telespectadores. É a Valesca Matos, agente de gabinete. Vamos ouvir. Doutor, eu gostaria de saber se a gente comer muito açúcar, se tem tendência a ter diabetes. Você já está batendo um ponto importante, né? A questão do indivíduo já ter uma tendência a ter diabetes e consumir o açúcar, ele vai tender a ganhar mais peso e as consequências do peso são, além do diabetes, a hipertensão, que é tão grave quanto o diabetes, né? Não é um bom caminho, não. Doutor, para finalizar, o que o açúcar causa no organismo da gente que faz tão mal, que engorda tantas pessoas? É isso que a gente comentou. O açúcar, o que ele vai fazer? Ele vai liberar no seu organismo um hormônio para não deixar de subir muito no sangue, que se chama insulina. E a insulina é o hormônio que mais faz a pessoa engordar. Ele favorece a formação de gordura. A consequência vem toda aí, né? Você ficou obeso, você tem mais chance de ser hipertenso, de desenvolver o diabetes e assim por diante. E não podemos esquecer de uma coisa do açúcar, a questão da formação de cárie dentária. Isso é muito importante. Isso aí é um componente... É uma entrada para outras doenças, né? Destrói a dentadura de muitas pessoas que depois vão ter os problemas digestivos e as consequências muito grandes e nefastas. E dá para saber qual a quantidade de açúcar que as pessoas podem consumir diariamente? Olha, isso já tem uns cálculos que, vamos dizer, se perdoa a pessoa usar em torno de até 2 colheres de sopa, né, de açúcar. Mas aí estaria não só o açúcar do cafezinho, o açúcar do doce, da mariola e etc. Isso daria para se usar sem grandes alterações, mas sempre pedindo para ser junto com as grandes refeições, por evitar sempre ao máximo. Doutor Alcari, muito obrigado pelas suas informações e orientações aqui no STV Primeira Audição. Muito obrigado.